Olá, sejam todos bem-vindos. Esse é o canal RN, o seu canal de notícias aqui no YouTube. Eu quero te convidar para você se inscrever, para você ativar o sininho das notificações e deixar aquele like especial. Pois é, meus amigos, para quem não sabe, né, o BPC ele é pago para pessoas idosas carentes, né, que não possa suprir as suas necessidades e nem ser suprida por seus familiares. E a mesma situação para as pessoas com deficiência, né? Pessoas portadoras de deficiência, seja ela física, mental e intelectual, têm direito a receber o BPC, desde que essa deficiência seja de, no mínimo, né, 2 anos. Só que é importante salientar que nos dois casos existe o chamado critério de renda, que não pode ultrapassar a 1/4 do salário mínimo, né? Para concessão e também para a manutenção desse benefício, podendo, né, pode chegar até meio salário mínimo, por exemplo, se esse deficiente depender de cuidados de terceiro, tanto, por exemplo, ajudar na alimentação, trocar fralda, dar banho, né, passar sonda, né, que muitos têm aquelas sondas, né, de alívio para esvaziar a bexiga porque tem problema de bexiga neurogênica e por aí vai. Ou então outros tipos de cuidado, né, do pai quanto o filho, ou seja, do irmão cuidando da irmã, ou vice-versa, né? Aí nessa situação, ou às vezes precisa comprar remédio caro, essa situação pode até chegar a meio salário mínimo, mas para os demais, né, é ainda a lei vigente, é 1/4 do salário mínimo. E muitas pessoas, né, se questionam se o beneficiário do BPC pode ter bens, né, no seu nome, como por exemplo carro, sítio, casa. Olha, gente, é importante salientar que cada caso é um caso, né? Vamos imaginar a seguinte situação, que de repente, né, você recebe mensalmente seus 1.200, o seu salário do BPC, né? Aí, de repente, do nada, você compra uma casa aí de uns 350 mil reais. É óbvio que hoje, com todo o cruzamento de dado que o INSS tem, né, ele possivelmente, não quer dizer que vá descobrir, possivelmente ele vai descobrir que você comprou uma casa nesse valor. Ele fala, opa, escuta aqui. Poxa, o Joãozinho estava recebendo o BPC, faz 10 anos que o Joãozinho recebe o BPC e de repente ele me vem e compra uma casa de 300 mil. Eu vou chamar o Joãozinho, vou primeiro suspender o benefício dele, ele vai ter que prestar esclarecimento quanto a isso. Ou seja, o INSS pode chamar o Joãozinho para que ele esclareça de onde saiu o dinheiro para comprar aquela casa. É óbvio que numa situação como essa, o que vai acontecer? Pode ser que o Joãozinho recebeu uma herança, não é verdade? E mesmo assim o INSS pode cortar o benefício? Pode, mas só que como foi uma herança, ele pode reaver o seu BPC na justiça, porque a herança não vai manter ele para a vida inteira. Agora vamos imaginar uma outra situação um pouquinho diferente. O Joãozinho, né, tentou o seu BPC pelo INSS, o INSS negou e ele foi para a justiça, né? De repente, né, recebeu um atrasado aí de 90 mil, vamos imaginar, aí já não é atrasado, já é não é uma RPV, daí já é um precatório, né? Vamos imaginar que ele recebeu um precatório, né? Pegou acima de 90 mil e o Joãozinho comprou uma casinha, ali, um quartinho bom e tal, e aí, né, o INSS pode até descobrir, mas o INSS sabe. Não, o Joãozinho, olha, o Joãozinho comprou uma casa, mas só que o INSS vai pensar, mas poxa, mas ele pegou, né? A justiça deu a ele o direito atrasado. O INSS não vai se preocupar com isso. E também acontece muitas outras situações, gente, que, por exemplo, às vezes a pessoa até durante a vida, né, teve uma casa boa ou então ganhou uma casa boa de herança, tem quarto, ela é bonita, ela tem um quintal bom, ela tem um terreno bom, né? Mas só que a pessoa não tem renda nenhuma fora aquilo, só tem aquela casa. E aí conseguiu o direito ao BPC na justiça. Ela pode ter essa casa no nome dela? Pode. Ou seja, há várias situações que cada caso é um caso. César, você me aconselha, eu que recebo o BPC, ter algum bens no meu nome? Se for nessa situação a qual eu descrevi, sim. Né? Que você recebeu um atrasado do INSS, que você recebeu uma herança, ok, tudo bem. Né? Caso contrário, eu não aconselho muito, né, a você ficar, digamos assim, colocando bens no seu nome, porque uma hora ou outra o INSS vai querer, né, saber de onde saiu o dinheiro
para comprar esses bens, né? Então fica aí a dica para você que recebe o BPC, o benefício da prestação continuada. Gente, e muitas pessoas pensam que, né, essas regrinhas são válidas apenas para o beneficiário do BPC por deficiência. Eu já trouxe para você um caso aqui, né? Um senhor, né, correu não, não tinha renda, pegou, né? Depois começou a receber o BPC. Uma das primeiras coisas que fez foi montar um bar, né? Montar um bar, logo logo o INSS acabou descobrindo que ele tinha o bar, acabou cortando o BPC. Por quê? Né? Ele tinha outros meios, né? Ele tinha outras condições para poder se manter, né? Então tem que ficar esperto em relação a algumas situações, né? César, mas escute aqui, mas eu não posso fazer nada para ter uma fonte de renda? Pode, pode. Por exemplo, você fazer um artesanato, por exemplo, menina gosta de fazer tricô, bordado, crochê, algum artesanato, né, que você possa vender ali, que esses valores não ultrapasse, né, não ultrapasse a um quarto salário mínimo, né, R$ 303, você pode fazer sem problema algum, não precisa nem esconder. Vamos imaginar que está fazendo um artesanato para ajudar na renda familiar, tranquilo, sem problema algum. O que não pode, de repente, né, a gente abrir um bar, né, abrir uma lojinha, aí você já vai ter que reconhecer firma, aí você já tem que pedir o alvará na prefeitura, ou seja, são esses tipos de situação que fazem com que o INSS possa chegar até você, né? E daí, como eu falei para você, muitas pessoas idosas pensam que pode, né? Eu já vi relato, gente, né, que muitos idosos que estão recebendo o BPC hoje, eles alegam que não precisam nem se inscrever no CadÚnico porque não é obrigatório. É que eles têm uma aposentadoria, só não recebe o 13º porque o governo é ladrão. Eles falam desse jeito, olha, esse mês eu não recebi o meu 10 porque o governo comeu tudo. O meu 13º, com a ladrãoagem que tem lá em Brasília, ou seja, eles nem sabem que esse é um benefício assistencial, né? Então, importante é não cair em situações como essa, né? César, mas quase sempre você está falando essas informações, pode se tornar repetitivo. Infelizmente, gente, mesmo se tornando repetitivo, o que tem de idosos, né, que infelizmente tem perdido o seu BPC porque não se inscreveu no CadÚnico, não atualizou seus dados no CadÚnico, ou então, como já frisei, né, vai e monta um boteco, arruma outras maneiras de ter uma fonte de renda, né, que poder, como já falei para vocês, pode, né? Desde que não seja declarado, né? Que não precisa assinar papelada, como diz assim, né? Por exemplo, de repente, por exemplo, comprar um sítio, né? Aí já complica, né? Mas, enfim, gente, você que recebe o BPC tem que cuidar muito nesses detalhes para não correr o risco de perder o seu benefício. Um abraço e até o nosso próximo vídeo.